cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui, diante aqui da igreja, estou aqui na igreja Centro Mundial de Missões, que no inglês, onde está o nosso bispo lá no Canadá, a pastora Simone, o pastor Echides, nossos irmãos estão lá no Canadá, e que nós falamos também sobre o World Mission Center Church, e que também a gente coloca aqui como WMC Church. Church significa igreja, muitos irmãos sabem, e a nossa igreja fica situada na cidade de Baependi, Minas Gerais, tá bom, irmãos? Bem pertinho de Caxambu, pertinho de São Lourenço, e eu creio que esse vídeo vai alcançar muitas vidas. Meus irmãos, estou diante aqui da palavra do Senhor, tá certo? Atos, tá bom? Atos capítulo de número 8, no verso de número 22. Ontem eu falei sobre o 21 e agora eu quero mencionar sobre o 22. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Amém, meus irmãos? Está aqui então essa palavra aqui, ela está dizendo aqui, para nós nos arrependermos. Por que eu falo isso, irmãos? Pedro ele estava, tendo uma conversa com Simão, e o Simão não estava ali agradando, não tinha coisa certa, Simão não estava agradando ao Senhor. Então o que acontece aqui, irmãos? Vem aqui dizer, Pedro fala para Simão, arrependa, dos seus pecados, das suas falhas, arrependa, pois, dessa sua iniquidade. Então Pedro vem chamar a atenção de Simão. O que acontece para nós, irmãos? Para nós, que nós precisamos, irmãos, também, meditar na palavra, essa palavra aqui, todos os dias, precisamos meditar. Por quê, irmãos? Porque ela é eficaz para a nossa vida, a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é eficaz para nós. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar sempre, lendo, porque ela foi escrita, pelo nosso Deus, para o nosso ensino. Então, meus irmãos, quando nós olhamos aqui e vemos, irmãos, que nós aprendemos com a palavra de Deus e declaramos também que é o manual do homem, a Bíblia. Está aqui, irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor. Ela é o que, irmãos? Ela é o manual do homem. Então, irmãos, quando Pedro diz a Simão, arrependa, dos seus erros, daquilo que você tem feito, está dizendo aqui, irmãos, o arrepender significa o que, queridos? É você reconhecer que você errou. Isso significa o arrependimento. O arrependimento é quando você vê que você errou e fez, irmãos, e você tira um tempo para você fazer o quê? Uma reflexão. As coisas do Senhor, a gente precisa refletir o que nós fazemos, o que nós estamos cometendo. Então, eu faço uma reflexão e eu analiso que eu errei e eu venho reconhecer que eu errei. Quando você, irmãos, reconhece, quando você reconhece o seu erro, o seu coração, irmãos, ele está propício ao arrependimento. O seu coração está propício ao arrependimento, tá? E o que você vai fazer quando você se arrepende? O que você faz, irmãos? É o que nós acabamos de falar aqui. Você vai lá e ora a Deus. Quando você reconhece o seu arrependimento, você vai lá e ora a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós chegamos até o Senhor, pedimos ao Senhor perdão. Senhor, perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Nós devemos, irmãos, sempre pedir perdão. Todos nós sempre devemos pedir perdão. Por quê, amados irmãos? Porque o perdão, ele nos faz, irmãos, crescer diante de Deus. Quando, irmãos, você está pedindo perdão, você está se humilhando. E isso, irmãos, é importante, porque você conhece as suas fragilidades. Nós estamos assim, irmãos, pedir ao Senhor todos os dias perdão pelos nossos erros. Detalhe, muita gente bate no peito,
pessoas soberbas, arrogantes, que dizem, irmãos, que não erra, certo? Muitas pessoas falam assim, eu não erro, né? E diz, irmãos, por que ele fala assim, diz que não erra? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, todos nós erramos, todos nós somos falhos. E aí, por que eu vou aqui? Agora eu vou na palavra do Senhor, vou na Bíblia, eu vou procurar aqui, todos nós erramos, todos nós somos falhos? Sim. Então nós entendemos aqui que Romanos capítulo de número 5, verso de número 12, está dizendo assim, irmãos, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por causa do homem, irmãos, por causa de Adão, certo? Por causa de Adão entrou o pecado no mundo. Então todos nós temos pecados, temos erros, e por isso que todos nós devemos pedir ao Senhor, nosso Deus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Tá certo, meus irmãos? Que porque quando nós já nascemos sobre o pecado. Por isso, meus amados irmãos, eu vejo aqui também em Romanos capítulo de número 3, no verso de número 10, você que está aí na sua casa, depois se você quiser ver o vídeo, depois esse vídeo vai para o YouTube, porque eu falo para vocês, meus irmãos, no verso de número 10, Romanos 3, verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Por isso que Deus ele estava olhando, por isso que o Senhor mandou Jesus Cristo para nós, certo, irmãos? Porque não havia um justo sequer aqui na terra. Por quê, irmão? Porque todos nós temos pecado. E também vem concluir aqui, né, no verso 23, né, no verso 23, porque todos pecaram e destruído, né, todos estão da glória de Deus. Então, irmãos, por quê? Porque todos nós temos os nossos erros, todos nós, irmãos, temos pecados, todos nós cometemos grandes erros. Então, por isso que eu preciso arrepender dos meus pecados. Além disso, irmãos, nós temos aí, então, o DNA de Adão e Eva. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender todos os dias, né? Seja quem for, seja pastor, seja apóstolo, seja bispo, seja o Papa, todos nós, irmãos, erramos, todos nós pecamos, e nós precisamos, amados irmãos, do perdão de Deus. Tá certo, irmãos? Todos os dias a gente peca no pensamento, tá certo? A gente peca no pensamento, a gente peca numa palavra, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente peca no olhar, a gente peca, irmãos, num certo gesto, a gente peca, irmãos, no ouvir. Então, tantas coisas, irmão, que nós fazemos, né? A gente peca no ver, tá certo? A gente vê, a gente peca. Nós somos, irmãos, pecadores. É a natureza que eu tenho, sabe, meus irmãos? É a nossa natureza. O que devemos fazer, irmãos, é reconhecer a nossa fragilidade. É reconhecer, irmãos, que nós somos, né? Nós somos errôneos. Os nossos erros, irmãos, a gente vê, né, que nós somos errados, a nossa dependência de Deus, nós somos dependentes do Senhor, e também, meus irmãos, pedir perdão todos os dias. Mais uma vez eu venho frisar para você, pedimos perdão todos os dias. E aí o que você vai fazer, meu irmão? Pai, me perdoa pelos meus erros, me perdoa, Senhor Deus, Pai, pelo que eu ouço, me perdoa, Senhor Deus, Pai, pelas coisas que eu estou vendo, que eu estou olhando, Pai, perdoa as minhas atitudes, meu Deus, perdoa, Senhor Deus, Pai, da inveja, oh meu Deus, me perdoa pelo meu falar. Oh irmãos, é uma das coisas que tem arrebentado com a humanidade, né, com o cristianismo, com o cristão, conosco, é a parte de nós, né, falarmos. Muitas das vezes falamos,
e pecamos, e às vezes o que nós falamos vai destruir alguma coisa lá na frente. Por isso, meus irmãos, que eu quero também trazer aqui na palavra do Senhor também, em Colossenses, olha só o que o apóstolo Paulo, ele escreve lá para os irmãos de Colossenses, capítulo 4, no verso de número 6: a vossa palavra seja sempre agradável, sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vós convém responder a cada um. Então, o que o apóstolo Paulo vem dizer, a Bíblia vem dizer, que a nossa palavra, ela precisa ser temperada, tem que segurar um pouquinho a onda. Por quê, meus irmãos? Porque isso tudo pode causar grandes problemas lá na frente, irmãos. E tudo, irmãos, nós precisamos ser, os filhos do Senhor, os filhos da luz, e precisamos nos comportar em todas as áreas. Temos que ter um bom comportamento na sociedade, na vida, no dia a dia, comportamento no nosso vestir também, como bons cristãos, tudo, irmãos. E precisamos também ter um comportamento, queridos irmãos, na nossa família, um comportamento familiar. Eu preciso ser um bom pai para o meu filho, eu preciso ser um bom marido para minha esposa, a minha esposa precisa ser uma boa mãe, a minha esposa precisa também ser uma boa esposa para o marido. Tudo isso, irmãos, tudo isso nós declaramos a vitória para o Senhor, porque Deus, irmãos, tem nos ensinado e não tem faltado ensinamento, irmãos. Aí, queridos, nós vemos aqui na palavra do Senhor também, que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos lá em Efésios, sobre nossos comportamentos. Vem dizer aqui, Efésios capítulo 6, do 1 até o 4, vós filhos, sedes obediente a vossos pais. A palavra de Deus pede para os filhos serem obedientes aos seus pais. E nós estamos vivendo uma geração de muita desobediência, mas a palavra está falando para os filhos terem obediência aos vossos pais, pois no Senhor, porque, irmãos, porque isso é justo. Está vendo, irmãos? Porque isso é justo. E está falando aqui, para os filhos: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo, sobre a terra. Olha que bênção. Então isso é a palavra, mas tem uma palavra para os pais também, não tem? Tem, aqui no 4, aqui fala assim, vós pais, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na doutrina e na admoestação do Senhor. E esse é o dever dos pais. Então, irmãos, venha trazer tudo isso, o que? Venha trazer todo o nosso comportamento, as nossas atitudes. Por isso que a nossa leitura, tá certo, meus irmãos? A nossa leitura principal, desta manhã, já beirando a tarde, por isso está aqui, irmãos, Atos 8 e 22, é a leitura que eu fiz. Então Pedro, ele fala para quem? Para Simão: arrependa-te. E também arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, dos seus pecados, dos seus erros. Precisamos nos arrepender, precisamos, irmãos, então entender, fazer uma reflexão, precisamos reconhecer, certo? Precisamos reconhecer que eu estou errado, precisamos reconhecer. Por isso que ele fala aqui, e ora a Deus. Pedro falou para Simão: e ora a Deus. E eu falo para você, irmão, ora a Deus. Pede ao Senhor perdão, irmãos, tá certo? Pede para o Senhor perdão, para que Ele venha limpar o teu coração, os teus pensamentos, porque Deus perdoa, e Ele nos dá muita bênção, e Ele vem nos dar todas as sortes de bênçãos que nós precisamos, é no nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus abençoe, muito obrigado aí, graças a Deus pela atenção de todos, em nome do Senhor Jesus.